Já pode começar. Vamos lá. Boa tarde, meus irmãos. Boa tarde. Mais uma vez agradecemos a Deus por mais uma reunião na presença do Senhor, que nós possamos nesta tarde aproveitar tudo de bom que vai acontecer aqui neste lugar. Amém. Que é onde tem 1, 2 ou 3, Aí estarei presente. aqui está o Senhor. Amém. Tá? Eu vou orar agradecendo a Deus no começo desta reunião. Chaves. Senhor, nosso Deus e Pai, graças te damos, ó Pai, somos gratos a Ti, ó Pai, por todos os momentos, que tem acontecido aqui nessa sala do PH. E hoje, mais uma reunião que vamos fazer para o Senhor, ó Pai. Que o Senhor possa estar nos abençoando, já com os homens, que te servem Espírito e verdade, já estão aqui, outros também que estão a caminho, ó Pai. E que tudo que acontecer aqui, ó Pai, sempre é para a honra e a glória do Teu santo nome, que nós tenhamos também os nossos ouvidos atentos para a Sua palavra, ó Pai. Assim, Deus, eu oro em nome de Jesus, te perdão dos meus pecados. Amém. Amém. Vamos abrir a Bíblia em Filipenses 4. Filipenses 4, versículo 12. 4:12. Depois abre para ele, aí tá. Para ele querer sobre a sua vida. Acho que já está. Está perto, deixa perto. É que eu botei no celular na rápido. Filipenses 4:12. 4, 12. Um versículo. Colossenses 7. tá aqui 4. Prontinho. Bom, vamos ler juntos. Tanto ser estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Essa gratidão do apóstolo Paulo, aos Filipenses, eu fico imaginando a luta que ele passou aqui neste lugar, Então isso a gente muitas das vezes temos que pedir a Deus essa sabedoria de Paulo, para quando a gente estiver na escassez, a gente ter uma batida só junto com o Senhor, a gente não desistir, não desviar nem para a esquerda e nem para a direita, porque a nossa carne, ela é muito boa quando está dando tudo certo, mas quando está dando ruim, ou uma enfermidade, ela fica enfraquecida, e o teu espírito vai murchando, e você, poxa, por que isso comigo? Mas o apóstolo Paulo está aí para falar aos nossos corações, que ele, mesmo na escassez, na pobreza, porque aprendi a viver correntemente em qualquer situação. Ele fala no versículo 11 aí, Então, ele aqui fala de fome e assim na abundância e na escassez. E eu fico imaginando, a gente passa por esse tipo de situação, Tenho pedido a oração pela minha sobrinha Renata, Ela está passando por uma situação difícil, muito difícil, câncer terminável, Então ela falou: tio, eu sei que tem cura, só fala para mim que é para mim ser forte e corajoso. Lá em Josué fala isso, tio. Eu falei: seja firme, que a última resposta é do Senhor. O médico pode falar que não tem mais jeito, mas a palavra é dele. A palavra é dele. Então aqui o Paulo nos dá essa referência desse versículo para que a gente não desista, Até mesmo porque nós conhecemos a palavra de Deus, mas a gente tem a nossa fraqueza. Nós temos a nossa fraqueza, De forma que quando nós caímos numa situação dessa, que seja até de emprego, que vem chegando só os boletos chegam muito mais rápido do que nós pensamos,
A gente fica imaginando. E por muitas e muitas vezes pecamos muito mais do que nós pensamos. E a gente pergunta a Deus, por que isso acontece comigo? Ele é culpado que você está passando pelo aquilo? Quem errou foi você. Entendeu? Quem errou foi você. Aquele emprego que o cara te ofereceu lá, R$ 1.700, tu não quis. E eu falei, aceita, você não quis. Você quer um de 3.200. Aí quer dizer, nem um de 3.200, de 1.700 foi preenchida a vaga. E a escassez continua. E os boletos continuam. Mas eu estou falando isso que a pessoa falou para mim mesmo. Já sou aposentado, mas eu tenho que meter a mão aonde? Aonde eu alcanço. Aonde eu alcanço. Hoje eu tenho que me segurar pelaquilo que eu ganho do NPS. Eu não posso dizer, não, eu vou avançar um pouquinho mais, que vai sair uma obrinha aí eu ganho um dinheirinho por fora. Não, minha confiança está no Senhor e naquilo que Ele propôs para mim viver uma vida com a minha família. Né? Trabalhei para ter aquela aposentadoria, para não passar por esse distúrbio, nessas turbulências, né? E poxa, por que Deus? Né? Porque Deus não. Porque você é você, entendendo? Você não soube administrar, né, o seu ganho, né? Aí vem essa situação, aí muito fica fraco. O próprio crente fica fraco. E às vezes não vai à igreja, não vou, cansado, não tem dinheiro, não tenho isso, vou lá, vou ouvir a mesma palavra, não é mesmo, a palavra sempre é diferente. E a palavra não é só para você, meu irmão. Lembra que culto é para o Senhor, não é? Mas que isso fica no nosso coração e a gente passa a orar cada vez mais para que Deus nos fortaleça, para que a gente não sofra, né? Saber que Deus é Deus e Ele é presente, socorro bem presente nas horas das lutas, né? O socorro conosco, tá? Então quero deixar essa pequena palavra aqui para os nossos corações, tá? Interessante, que hoje, antes de vir para cá, eu vi uma mensagem, eu leio todo dia, e ela falava exatamente isso que você está falando, sobre a situação nossa aqui, viver com aquilo que a gente tem, né? Que às vezes a gente pensa que esquece, em vez de esquece pelas mãos, começa a passar dificuldade, né? Começa a passar dificuldade, e por muitas das vezes você... Igual foi o apóstolo Paulo, ele disse que foi o único lá daquele povo que socorreu ele quando ele estava numa situação mais difícil. É, justamente, no versículo 11 fala isso, né? Digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda qualquer situação. Quer dizer, nós temos que marchar sempre na direção do Senhor. Não posso nem para a esquerda nem para a direita. Meu foco está lá, ó. Na cruz ele não está. Lá ele está. Vou caminhar com ele. Não é mesmo? Porque é difícil. Bom, outra palavra que eu quero chamar aqui agora, né? Nós temos o presbítero Denilson, ele está para chegar. Depois da palavra do mensageiro desta tarde, eu chamo o presbítero Denilson para dar uma palavra, né? Que é um conselheiro, né? Conselheiro? Para trazer uma palavra para nós. Então eu quero chamar aqui o nosso vice-presidente, né? O Igor Araújo. Ele vai nos trazer a mensagem da palavra de Deus e que nós tenhamos atenta, né? Que Deus possa usar ele como instrumento de Deus neste lugar. Eu convido o presbítero Alcide, da onde está mesmo, orar pelo nosso irmão. Por favor. Nosso Deus e Pai, nós te agradecemos a sua oportunidade de estarmos aqui reunidos no PH, num momento tão importante para a vida de cada crente aqui dessa igreja. Pedimos nesta hora pelo nosso irmão, para usar a palavra, para que ele possa receber as instruções do Senhor, para que possa falar no nosso coração aquilo que nós estamos precisando. Toma, Deus, na tua mão, nos abençoa, nos guarda, e ajuda-nos, Deus, para que as palavras que ele proferir sejam aquelas que tu colocaste no seu coração. Toma na tua mão e abençoa, no nome de Jesus. Amém. Amém. Contigo, irmão. Obrigado. Obrigado ao presidente. Aproveito para agradecer também o convite que foi feito pelo nosso secretário, né, secretário de espiritualidade, o nosso irmão Hélio Dutra. Ele não pôde estar aqui conosco porque ele está
está fazendo uma viagem, né? Mas eu queria agradecer, né? E também agradecer pela sintonia que ele está tendo com a nossa UPH, porque ele me pediu para eu pregar sobre um tema que está intimamente ligado com aquilo que a gente falou no mês passado, que foi, né, aquela pregação sobre discipulado que o nosso irmão presbítero Olímpio trouxe, né? Então a gente está progredindo na ideia para a gente avançar no reino e fazer de fato essa sala aqui, a sala do UPH, ser uma sala de treinamento. Onde a gente pode exercer esses aprendizados, o discipulado, a pregação do Evangelho. Então, agradeço aqui o nosso irmão Hélio, né? E vamos começar com a palavra do Senhor, né? O texto que a gente vai ler, né, é 1 Pedro, capítulo 3, versos 13 a 17. 1 Pedro. Prática do bem, né? 1 Pedro 3, 13 a 17. Ele, 3, 13 a 17. Achou? Aqui na minha Bíblia está na página 251. 1 Pedro 3, 13 a 17. do 13 ao 17. Prática do bem. Diz assim o texto: Ora, quem é que vos há de maltratar, se for zeloso do que é bom? Mas, ainda que venhais a sofrer por causa da justiça, bem-aventurados sois. Não vos amedronteis, portanto, com as suas ameaças, nem fiqueis alarmados. Antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós, fazendo todavia com mansidão e temor, com boa consciência, de modo que, naquilo em que falam contra vós outros, fiquem envergonhados os que difamam o vosso bom procedimento em Cristo. Porque se for da vontade de Deus, é melhor que sofrais por praticardes o que é bom, do que praticando o mal. Meus irmãos, o versículo que eu quero que fique bem na nossa mente essa tarde é o versículo 15. Santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós. Sempre preparados. Então, essa prontidão que o apóstolo Pedro, né, está trazendo para as nossas vidas realmente diz respeito a uma conduta que envolve não somente uma conduta cristã, uma ética, um conjunto de procedimentos que todo cristão temente ao Senhor Jesus precisa ter, mas também a capacidade de argumentar todo esse procedimento, né? E de que maneira a gente pode pensar em fazer isso de uma maneira daquilo que a gente está mais acostumado no nosso meio? É através da pregação. É através da pregação da palavra, né? Nós somos muito familiarizados com a ideia de que nós precisamos nos alimentar sempre das Escrituras, através das nossas leituras diárias, através dos estudos que a gente faz aqui na Casa do Senhor, na escola bíblica, né? Mas a gente também não pode fugir da oportunidade que muitas vezes nos são dadas. Por exemplo, né? A oportunidade que vocês estão me dando hoje de estar falando sobre isso, a gente nosso coração deve pulsar por essas oportunidades
de poder proclamar o Evangelho, de poder anunciar o seu reino, né? E a gente, evidentemente, a gente não vai ter todo mundo no mesmo nível a questão de proclamar as Escrituras com eficiência, né? Obviamente, o pastor da nossa igreja é muito mais preparado para essa tarefa, né? Há pastores, lideranças que têm um preparo muito mais fino para chegar a trazer o Evangelho, a proclamar as Escrituras, do que outras pessoas que às vezes estejam chegando agora na igreja, né? Pessoas que às vezes têm um pouco de insegurança para chegar e pregar alguma coisa, né? Tem a questão da timidez. Só que a gente não pode esquecer jamais, que o ir de pregar o Evangelho a toda criatura não é só para os pastores. Não é mesmo. E a gente realmente precisa ter essa postura de responder a todo aquele que nos pedir a razão da esperança, né? E é uma bênção a gente ter, né, essa ferramenta que tanto nos auxilia, né, a mudança de vida. Só que às vezes o que atrapalha muito a nossa compreensão de uma pregação é a gente tentar separar as coisas e dizer: não, pregação é só aquilo que o pastor faz. Aquilo que eu faço é um negócio assim, é só um quebra-galho. Se me chamarem, eu falo 1 ou 2 palavras, leio o texto, mas não é pregação. É reflexão. É uma reflexão. Sei lá, no máximo o pastor está oferecendo um livro, eu estou oferecendo um panfleto. Comentário. Exato, eu estou fazendo um comentário. Eu acho que a gente caminha bem se a gente entender que aquilo que a gente faz, seja num púlpito, seja numa reunião como essa, seja na rua, seja na nossa família, tudo é pregação. Tudo é pregação. Você está evangelizando, você está pregando. Você está tendo oportunidade de abrir a boca para falar onde você estiver, você vai estar pregando. Obviamente não nos mesmos moldes que um pastor pregaria, de repente colocando ali tópicos e ali falando. Nem todo mundo vai ter essa dinâmica, mas a gente vai sempre ter essa oportunidade de oferecer o Evangelho para alguém, né? E esse foi o convite, né, que o Hélio me fez, de falar um pouco sobre pregação, né? O Hélio, ele disse: Will, eu vou te explorar um pouco, porque eu sei que você já fez teologia, né? Você é formado, então você pode trazer um procedimento para que a gente possa ter uma familiaridade com a pregação, de repente ensinar os irmãos como é que faz, não sei o quê. Coitado, né? Mal sabe ele que eu fiz teologia, mas a dificuldade com pregação ainda permanece. Estamos orando que está desenvolvendo. Em nome de Jesus. Olha o Senhor chamando aí. Só colocar aqui um parêntese, porque existem diferentes seminários, né? Linhas de seminário. O seminário daqui da igreja, o Simonton, ele tem uma preparação excelente para aquelas pessoas que vão aprender a arte da pregação, né, do zero. Então a pessoa vai ir a fundo ali e vai sair realmente um pregador da palavra ali. O seminário que eu fiz, que é o Martin Bucer, ele é um seminário voltado já para quem é já pastor. Então o enfoque não é necessariamente a pregação, aprender a pregar, né, do zero. Então a gente tem muitas coisas ali, né, que a gente aprende. Tem sim as disciplinas sobre pregação expositiva, né, que é a pregação que a gente vai falar um pouquinho sobre isso daqui a pouco, né? Mas a pregação, ela envolve prática. Você aprende praticando, né?
E aí de cara eu já falo. De cara eu falo. Isso é um conselho? Conselho. Abrace toda oportunidade que você tiver de pregar. Não fuja da raia. Andar de bicicleta e dirigir só praticando. Exatamente, exatamente. Então, eu queria começar falando, né, sobre a pregação, como a gente vê ela nos nossos dias, né? Às vezes a gente pensa assim, não, mas o jeito da pessoa pregar é diferente do outro, né? Uma pessoa grita mais, outra é mais manso. Uma pessoa traz um conhecimento absurdamente elevado, de conhecimento bíblico, né? Outro já faz uma abordagem mais de cunho pessoal, de testemunho, né? E aí a gente está nesse mar de pregações, né? E aí a gente fica meio perdido. Poxa, e aí, qual é o melhor caminho, né, para se seguir? Qual será o melhor caminho? Eu que não tenho nada, eu vou querer seguir o caminho o mais prático para um começo, né? Não pegar um pregador que eu conheça, que eu respeite muito a pregação e dizer, quero pregar igual a ele. Só que, tudo bem, a ideia, você pode até querer perseguir isso, mas vai dar um trabalho, você vai ter um começo, né? E aí esse começo que a gente vai falar agora. Começo que a gente vai falar agora. Então, meus irmãos, você sabe, você tocou um ponto muito capital, um ponto muito certo, porque a gente, quando entra na igreja, a primeira coisa que a gente pensa é que o pregador é o pastor. Mas não, esse capítulo me diz, ide por todo mundo pregar o evangelho. Então, são para todos nós. E a gente tem que procurar, como você falou, aprender a pregar. Porque as oportunidades surgem. Se você não estiver preparado, não é que você vai pregar. Desculpa. Nada, que isso. Sempre que tiver alguma observação. Então, de maneira... eu vou falar sobre 3 sermões que a gente encontra por aí, né, nos nossos meios, né? Os pregadores da atualidade usam de diferentes maneiras cada um deles, né? Mas basicamente o que a gente encontra, né, por aí, vocês já devem ter ouvido falar, né? Pregação temática. Pregação temática, eu vou falar muito, para depois quem for acompanhar a gravação, né, eu não vou me aprofundar muito, até para que a gente não tenha tempo de aprofundar muito também. Mas a pregação temática, como é que ela vai funcionar? Né? Como é que ela funciona? Como é que é essa abordagem? O pregador ele tem um tema a ser trabalhado, né? Digamos, pecado, falar sobre o pecado, falar sobre o sacrifício de Jesus Cristo, né? Ou às vezes alguma coisa contemporânea, falar sobre adultério, às vezes uma pregação mais exortativa, já às vezes começa falando sobre essas questões também, falando diretamente sobre determinado pecado. E aí o pregador ele parte desse tema, do tema que ele escolhe, e ele vai consultar e ver o que a Bíblia fala a respeito desse tema. E aí vai construir todo o seu sermão em relação a isso, né? Então, isso é uma pregação que a gente vê hoje em dia. Então, essa é a primeira que eu tinha para falar. A outra pregação é a pregação textual. Diferente de você não estar partindo de um tema, mas você começa agora, o ponto de partida vai ser o texto bíblico. E você vai trabalhar não somente esse texto, mas também outros textos das Escrituras. Então, você vai ter ali uma amarração bíblica um pouco mais focada nas Escrituras e não tão solto em relação ao tema. Isso vai variar de pregação para pregação. Inicialmente, o
eu não vou dizer que você é melhor usar esse ou melhor esse, porque não existe isso, né, em relação a melhor opção que o pregador escolhe, né? E essa última que eu queria falar, né, que se confunde muito com essa textual, é a pregação expositiva. E é a que eu vou defender também, para que a gente possa começar com ela, né? Pregação expositiva. Se alguém quiser fazer uma pregação amanhã, tenta fazer com que ela seja expositiva. O que é a pregação expositiva? O pregador, ele seleciona um texto das Escrituras, ele seleciona um texto, pode ser um capítulo, pode ser uma perícope, alguns poucos versos ali, que ele precisa trabalhar, e a partir do texto ele vai fazer a pergunta: o que o autor quis dizer? Então, você percebam, parece fácil no primeiro momento, mas isso aqui fica um pouco, isso dá um peso diferente, né? O que o autor quis dizer? Isso vai envolver para que o pregador ele faça uma análise correta do texto, realmente vá a fundo e queira entender aquilo que o texto está dizendo e oferecer isso para o seu público, né? Seja na igreja, seja uma reunião de PH, seja na rua, né? Ele não está fugindo dessa pergunta, né? Essa pergunta. O que o autor quis dizer? O que o autor quis dizer? E então, isso envolve a responsabilidade, né, de o pregador não cair numa cilada muito fácil de cair, que é às vezes a pessoa pregar aquilo que ela gostaria de dizer, né? Aquilo que ela entendeu do texto, aquilo que ela achou que era. O pregador expositivo, ele não se contenta com esse desejo, ele vai a fundo. Se ele não entendeu naquele momento, ele consulta o material de apoio, os comentários bíblicos, né? Existem muitos materiais bons para que a gente possa entender. Nós sabemos que as Escrituras Sagradas, elas têm textos mais fáceis e outros textos mais difíceis de interpretação, né? Vai requerer que a pregação ela tenha um momento de meditação e poder ver, né, qual é a mensagem central do texto que está escolhendo, né? Então é isso. E o enfoque que eu dou, né, para que a gente passe a ser pregador expositivo, é porque esse é um bom ponto de partida, né? Porque olha, se a gente vai pregar, perceba, a mensagem não é minha. A mensagem não é minha, a mensagem é do Senhor. Não é aquilo que eu acho, é aquilo que o Senhor quer falar, né? Então, o pregador, ele é um instrumento de Deus, então ele precisa ter esse esforço de ir, de não transitar por fora do que o texto bíblico está falando, eu acho que ele quis dizer isso. Não é. A gente tem que realmente procurar o sentido real daquilo que foi planejado pelo autor, né? Quando eu falo autor bíblico, quer dizer a pessoa que escreveu inspirado pelo Espírito Santo, né? No caso, se é um texto de Mateus, se é Mateus, né? Se é o caso do apóstolo Paulo, o apóstolo Paulo. Então, existem estudos para que a gente chegue a essa conclusão do que realmente o autor está querendo falar para a gente, né? E assim, apesar de o texto ser
menor, né? Às vezes uma pregação, muito dificilmente a gente vai pegar um capítulo inteiro, sempre vai ser um texto menor. É mais trabalhoso quando a gente parte desse princípio. Né? Mas é um trabalho que vale a pena. Então, vale a pena ser feito, não somente para a gente proclamar o Evangelho às pessoas, mas também, né, sermos edificados. Eu gosto de usar essa máxima na escola dominical também. Né? Quando uma pessoa vem aqui à frente, nessa mesma classe Logos, que é a classe da manhã, vem trazer uma aula, o professor ele está sendo edificado também. Né? Então, vale muito a pena esse esforço, esse trabalho de estudo. Né? Você podia repetir isso aí? Os três. Pregação temática, né, que é a pregação que parte de um tema. O pastor ele quer pregar sobre um determinado tema. Né? Pontua aqui, não é que essas duas sejam erradas. Não estou falando isso. O que eu estou dizendo é que eu conheço pastores habilidosos né, que fazem pregação temática e se saem uma bênção, né? Mas, para um começo, eu acho que o ideal é a gente ter a pregação expositiva. Então, pregação temática, você escolhe um tema e trabalha ele com o texto nas escrituras. Pregação textual, você começa num texto e continua consultando outros textos nas escrituras. Então, você vê que a pregação textual, ela vai transitar em textos, né, bíblicos. Existem muitas pregações onde a gente vê um volume muito grande de texto, né? Então, é mais ou menos isso que está acontecendo. E se confunde um pouco com a expositiva, porque a expositiva ela parte de um único texto. Presta atenção. Vocês viram que o texto que eu escolhi aqui, embora a gente não vá falar muito sobre ele, a ideia principal era apenas um versículo mesmo. Vamos supor, a perícope né, que eu escolhi foi 13 ao 17. Então eu vou transitar ali. Posso falar sobre determinados outros eventos, mas eu não posso fugir muito do que está acontecendo. Isso é pregação expositiva. Isso é pregação expositiva. E tentar entender o que o autor quis dizer nesses versículos. Entendeu? É isso. Temática expositiva e textual. Temática, textual e expositiva. Está pequeno, né? Escrevi uma letra pequena. Temática, textual, expositiva. Minha letra é pequena. Uma caneta é difícil de escrever. Maria, então se entendi, para você fazer uma pregação, você tem que então escolher o tipo do projeto que você vai fazer. Né? Exato. E você tem que ter realmente a noção de que aquilo que a gente está fazendo não é algo nosso. É interessante que eu sempre assim, da época de Liga Juvenil CP para cá, que a gente vai sempre aprendendo como vai fazer alguma fala, tudo. Eu acho que a gente acaba usando mais a textual, né? Que normalmente pega um versículo aí tu pega lá no rodapé, aí tu lê o versículo e fica fazendo aquele. Abre aí, não sei o que, abre aí, não sei o que. Eu acho que assim, muitos fazem isso. Muitos fazem isso. Eu acho assim que existem muitas pessoas que vão fazer pregar pela primeira vez, eu acho que começam por aqui. Começam por aqui. Mas aqui na igreja, a maioria das pregações são expositivas. Interessante, né? A maioria das pregações são expositivas. Né? Eu não sei se vocês já tiveram essa percepção. Muito. Eu acho que até pelo estilo dos pastores, né? Vão seguindo isso. Bota os pontos ali e seguem essa ideia de expor, né, o texto. Ocasionalmente, o pastor levanta, como por exemplo, nosso pastor ele faz, né, às vezes ele recita um poema, traz uma questão de cotidiano, Daniel Jardim já fez isso, mas a mensagem central fica num único texto. Exatamente, sim. Né? Então, mas essa expositiva, você lembra um texto menor, é mais fácil você pegar ela, que às vezes até ele corta
você tem a leitura bíblica, lá em Mateus fala isso, fala lá em Romanos, aí você está dentro desse texto que está falando dos livros, você já tem esses versículos na cabeça, não é mesmo? Lá no Salmo 76 de Asaf, fala isso, não é mesmo? Vai usando para embasar o que você está falando, né? Justamente nessa expositiva, né? Um texto pequeno, você pediu a direção de Deus, falou, é isso que você vai falar, o Espírito Santo vai te usar ali, e você já vai ter, ele vai te ajudar até mais outros versículos que você não esperava falar. Exato. E tu vai lembrar, né? Isso é uma sugestão, uma opinião que eu estou aprendendo também agora, né? Uma pessoa aí, né? Então, eu acho importante falar sobre esses três. E isso aqui, só falar sobre isso é um mundo. Né? Então, vocês vão pegar livros, literaturas que existem por aí falando. Tem livros que falam só sobre pregação expositiva. Então, é muita coisa que dá para aprender sobre pregação. Né? Então, e claro, fica sempre um bom norte a gente começar pelo expositivo. E, claro, eu tenho aqui algumas recomendações pessoais para que a gente possa estar encarando esse desafio, sabe? Encarando essa oportunidade. Lembre-se, não é uma pregação só num púlpito ou só numa reunião de UPH, de sociedade interna. Pregação, ela pode ser no âmbito familiar, pode ser num local de trabalho, com algumas modificações, obviamente. A gente não vai conseguir pregar 20 minutos no trabalho, é muito difícil isso acontecer, né? Mas a gente precisa realmente ter essa familiaridade com a arte da pregação, né? É uma arte, né? No final das contas, você ali todo o encadeamento de ideias é um trabalho que a gente vai precisar cansar um pouquinho para poder chegar, né? Então, me perdoe te cortar, mas você falou, me lembrei uma coisa que eu sempre penso, eu acabo não fazendo tanto, mas eu acho que seria uma coisa interessante, você, assim, do nada, você preparar uma pregação, como se você tivesse sido convidado, que eu acho que é um bom exercício também, né? Você preparar, ter uma folhinha, como se você tivesse sido convidado para você... Vou falar sobre isso, né? Porque é muito interessante, porque realmente os bons pregadores, eles trabalham também a questão do desempenho, né? Então, são muitas questões. É o conhecimento teológico, é a oratória também, né? Que é algo que é não é somente do pregador, mas de toda aquela pessoa que algum professor, por exemplo, né? Então, a gente precisa ter, como eu falei, familiaridade, mas algumas dicas assim que são muito úteis para que a gente possa ter uma vivência maior com a pregação. Né? A primeira delas, não pode faltar, eu acho assim que todo mundo vai falar sobre o benefício disso, mas aí quando a gente vai perguntar, aí você... É a leitura diária, gente. Leitura diária das Escrituras. A gente às vezes vacila muito nisso, né? Mas se a gente quiser realmente ser conhecedor da palavra, a gente tem que ter um contato com ela toda. De Gênesis a Apocalipse. Uma vez eu vi uma recomendação de um pregador chamado Paul Washer. Ele é um vídeo rapidinho de internet, eu acho que muitos de vocês já conhecem ele, né? Mas ele falou assim, eu queria convidar você a ler as Escrituras. Se você nunca fez isso, passe a fazer. E aí ele falou, e faça desse jeito. Começa a ler e pega um caderninho e começa a anotar o que você não entendeu. Começa a anotar, vai preenchendo ele. E aí ele fala assim, e você vai perceber que conforme você vai lendo as Escrituras, muitas das dúvidas que você tinha, elas vão sanando pelo próprio texto bíblico.
um livro complementa o outro livro, e aí as coisas vão se aclarando de uma... Essa que é a maravilhosa ideia que a gente tem de realmente isso aqui ser a palavra de Deus. É um livro onde a gente pode encontrar realmente... Porque vocês percebam no caos que é a quantidade desses 66 livros. Eles não foram escritos todos na mesma época. Gênesis, né, lá na época de Moisés. Depois teve os livros históricos. Muito tempo depois, foram morrendo muita gente, e aí foram escrevendo os livros. Salmos, Provérbios, num outro momento. Depois teve o Novo Testamento, já depois de Cristo. E isso tudo a gente pode ver uma referenciação de textos que é maravilhosa de ver, né? Você vê ir para o Evangelho, está falando sobre Jesus, mas você vê também a profecia da anunciação de Jesus Cristo, que está em Isaías e outros livros do Antigo Testamento. Então, a primeira dica é essa: tenha familiaridade com esse livro, que a gente não cansa de dizer que é inerrante. As escrituras são inerrantes. Muita gente, o conceito da inerrância ele está sendo muito minado atualmente, né? Teologia liberal, as mais diversas, né? Cientificismo, sempre ficam tentando colocar a Bíblia no status de uma literatura como outra qualquer. Mas a gente que tem esse contato realmente com as escrituras, ler ela, a gente vê que não é um texto qualquer. Ele tem correlação, ele tem uma mensagem evangelística do início ao fim, e a gente pode dizer sem erro de exagero que está anunciando Cristo desde Gênesis. Desde Gênesis está anunciando o senhorio de Cristo, e na plenitude dos tempos ele vai aparecer. Então, tenha familiaridade com esse texto, leia todos os dias, entre num programa de leitura. Recomendo aqui, né, o programa de leitura de 2 anos do presbítero Paulo Raposo, né? Ele tem o site lá dele, se alguém depois perguntar, o site dele, ele tem um programa lá, você pode imprimir, e aí pode ir ticando os textos, é um programa bem legal, né? E aí, imagina, depois de 2 anos você leu a Bíblia toda, e não para mais, depois você continua no mesmo plano, ou faz um outro menor, a Bíblia toda num ano só. Tem vários programas que a gente pode entrar para que a gente possa ter realmente esse trabalho de conhecer as Escrituras a fundo. Mas é muito interessante a leitura bíblica, porque, veja bem, eu já li a Bíblia 2 vezes, toda. Mas cada vez que eu li, eu descobri alguma coisa nova, né? Exato. Essa que é a maravilha das Escrituras. Acho que é um texto que de repente nos chamou a atenção no ano passado para você, nesse ano, um outro texto chamou a atenção. E a gente se pega pensando, mas eu não li isso. Como é que eu não li isso? É maravilhoso. E a Bíblia fala hoje. E esse princípio é muito interessante. Por quê? Porque as mesmas Escrituras que tinham sentido para o povo na época que foi enunciado, a mesma Escritura a gente pode sofrer da mesma maneira, porque a gente está buscando o sentido dela, o sentido que é a vontade de Deus. E também, e aí eu vou para um livro que eu tenho lá em casa, que eu usei até no meu TCC, que é que fala, fugiu agora o nome do título do livro, mas é de um autor chamado Leland Reich, né? E ele fala sobre o puritanismo, né? E eu vou falar aqui umas coisas assim que, se a gente for estudar a fundo os puritanos, a gente vai ficar maravilhado o tempo todo, porque eles realmente tinham uma vivência. A gente está falando o tempo todo, né? Tem uma vivência com o Evangelho, né? Então, parece que eles estavam muito próximos. Todo mundo é pecador, né? Mas eles pareciam que estavam mais próximos da integralidade, de viver o reino de Deus, sabe?
E eles tinham esse envolvimento com a pregação um pouco diferente do que a gente vê por aí. Algumas coisas, pelo menos. Por exemplo, porque é com eles que a gente aprende a fazer as anotações das pregações, né? Quantas vezes você já foi num culto e viu alguém anotando? Né? Várias vezes. Isso é uma prática puritana, né? De ajudar a gente a memorizar as escrituras. Eu faço isso, né? Não com anotação, eu faço isso com o celular, porque eu tenho uma dificuldade muito grande de concentração ali naquele momento. Então, para evitar a distração, eu estou anotando, né? Para entender tópico a tópico aquilo que o texto bíblico está falando. A questão da meditação, a gente ter aquele momento e aí já é uma outra prática puritana, de a gente ver as anotações e revisitar com a nossa mente tudo aquilo que foi falado, ler o texto novamente, né? Olhar as anotações e dizer, nossa, saborear a pregação de novo, né? E ainda tinha uma terceira prática que eles faziam, e essa é bem ousada, né? Se a gente for tentar replicar o dia de hoje, que é a repetição da pregação no âmbito familiar. Imagina, a família ela ia para a igreja, ouvia um sermão ali, né? E o chefe da família, depois do almoço, fazia um momento de repetir a pregação no âmbito familiar. Olha só que envolvimento, né? Que traz uma vivência muito mais integral com a palavra do que a gente tem às vezes hoje, né? E às vezes a gente chega com tanta distração na cabeça, com tanto problema, chega na igreja e às vezes tem até dificuldade de lembrar o que foi a pregação, né? E aí a gente diz, o pregador é ruim. Não, é a gente que não estava querendo aquele momento, não estava desejando ser edificado. Então, a pregação é um envolvimento do pastor que prepara, obviamente, aquele sermão, mas também do público que precisa estar com o coração sedento pela palavra. E essas três práticas eu vejo assim um ótimo modelo, né? Talvez a gente não possa fazer todos esses momentos. Essa questão da repetição, ela envolve, né, um ambiente que nos nossos dias tem muita disputa, né? O que hoje disputa com pregação? Qualquer coisa disputa com pregação, seja música, seja futebol, filme, programa de televisão. E aí a gente acaba não criando um ambiente propício para a gente ter essa vivência com a pregação que Deus trouxe para a igreja, né? Trouxe para nós naquele momento. E, por último, que aí já é fora do ambiente das práticas do puritanismo, que até porque naquela época não tinha nada disso, que é a gente ter o hábito de ouvir gravação de pregação, né? Às vezes a gente tem a tecnologia a nosso favor, né? Nossa igreja tem um canal no YouTube e a gente pode ver a pregação de novo, né? Escolha até o dia. Imagina aquele sermão que você teve uma dificuldade, peraí, eu não estava num bom momento aí, mas eu vou ver essa pregação de novo. Aí eu disse, tá, então é isso. Isso traz uma disciplina melhor para nossas vidas, para a gente ter realmente mais envolvimento com a palavra de Deus e com a pregação. São que horas, Declaro? 5h32. Já estamos caminhando para o final. E agora eu vou passar pelas recomendações específicas sobre a pregação, né? O que é recomendável que a gente vai fazer quando vai fazer, tiver a oportunidade de pregação? Orar, né? Até porque Deus vai precisar falar conosco qual é o texto que a gente vai trabalhar. Então, nada melhor do que a gente estar de joelhos na presença de Deus e dizer, Senhor, fala comigo
para que eu use o texto que você quer falar para as pessoas que me convidaram, né? Então, esse é o ponto de partida, não tem melhor meio de a gente começar. A meditação, o estudo, é o segundo tópico, posso até anotar aqui para a gente não se perder, oração, o estudo, né? Eu vou botar estudo que é melhor, porque vai envolver um trabalho de interpretação inicial do texto, né? Lembre-se, as escrituras elas foram feitas de uma maneira que as pessoas possam entender a mensagem de uma maneira mais simples possível. Tradicionalmente a gente tem uma tradução um pouco mais erudita na nossa igreja, né? Então a gente às vezes requer consultar outras traduções, né? A NVI, por exemplo, que vai dar uma iluminação melhor para a gente encontrar o sentido, mas a gente vai ter o trabalho de estudar, seja lendo as notas de rodapé de Bíblia de estudo, né? Ou comentários bíblicos, mas eu vou falar sobre isso. Então, nesse primeiro momento, a gente vai interpretar aquilo que o estudo bíblico está falando, né? E um bom princípio para a gente começar esse estudo é procurar a ideia principal. Procurar o que o autor está querendo falar com aqueles versículos. Qual é a ideia principal? Evidentemente que texto bíblico a gente pode falar uma porção de coisas, né? Só que, percebam, vocês já repararam que o pregador às vezes só usa 3 tópicos? O reverendo Porpiano, por exemplo, usa muito a pregação por 3 tópicos. Por que ele faz isso? É porque ele só teve a capacidade de ver 3 tópicos? Não. É porque eles são os tópicos principais. E é aquilo que é mais importante de a gente trabalhar, né? E que vai ser aquilo que vai ter o norte para chegar na mensagem que Deus quer transmitir para a igreja, né? E sem contar que a gente precisa realmente, às vezes, ter objetividade. Imagina, um pregador, eu já vi isso acontecer, gente. Um pregador que traz 10 tópicos, 14 tópicos. Se você se perde, não dá no momento, né? Então, a pregação, para ela ficar focada mesmo, o ideal é realmente trabalhar com poucos tópicos, né? Talvez no máximo 3 mesmo. É isso que você vai estar trabalhando nesse estudo, né? E você vai estar usando, no primeiro momento, somente a tua palavra, somente as escrituras, tá? Eu mencionei aqui outras traduções e tudo mais, mas parte da sua Bíblia primeiro, para chegar a um determinado, para chegar à ideia principal. Depois, né? E aí a gente vai ter que ter um exercício de humildade para isso. É dizer, será que essa realmente é a ideia principal? Será que essa é a ideia principal? O que eu posso fazer para descobrir isso? Aí aparecem as outras ferramentas que estão a nosso favor, né? Alguns de vocês têm Bíblia de estudo, que estão aquelas notas de rodapé, que explicam determinadas passagens, são ótima consulta, né? É bem dinâmico, você vai lá no texto e vê os versículos ali embaixo e estuda por ali. Tem os comentários bíblicos, esses são um pouco mais, dependendo do autor, às vezes eles não são tão acessíveis, né? Às vezes são volumes caros, às vezes você precisa pegar emprestado. Mas quem viu a mensagem que eu mandei na UPH uns dias atrás, falando sobre o comentário bíblico do pastor Luiz Saião. É um comentário bíblico em áudio. Bíblia toda em áudio. Só sobre o comentário. Ele fala, Rota 66? Rota 66. Você encontra de graça no YouTube. No YouTube? De graça, de graça. Então você imagina, você vai pregar
sobre determinado texto, você seleciona e depois de preparar, obviamente, a tua pregação, você vai consultar. O ideal é fazer isso, gente. Primeiro vocês façam a interpretação e o estudo e depois vão consultar esse comentário, né? Para você não se perder, para você também ter essa vivência com ir a fundo, né, do texto. E o tópico que eu acho assim que é talvez um dos mais difíceis e que requer realmente uma habilidade muito própria do pregador, que é a aplicação. É muito bom, às vezes, a gente ler as Escrituras e entender ela de uma maneira, mas muitas vezes quem está sentado ouvindo você, ele vai precisar de uma aplicação que tem a ver com a vivência da pessoa. Então, o que é a aplicação? Você vai exemplificar condutas que você vai precisar ter a partir da pregação. Então, você vai ter a oportunidade de exortar, é a parte exortativa da pregação, dizer onde as pessoas vão poder ter mais piedade a Deus, poder falar a respeito das nossas fraquezas, incentivar a condutas de obediência a Deus. O texto vai caminhar para que haja uma aplicação. E a aplicação, ela é necessária na pregação, né? Porque às vezes a gente aprende com o exemplo, a gente aprende com as experiências que nos são propostas, né? Ficou claro? Oração, estudo, aplicação. E uma recomendação que eu faço, que eu não sei se eu descumpri ela agora, isso daí é mais para mim, né? Porque, assim, eu já tive, infelizmente, eu já tive uma experiência muito negativa, né? Que é não exceder muito tempo, de 20 minutos, 30 minutos no máximo. Lembra? Nós não somos pregadores profissionais, não profissionais, essa palavra até é horrível, né? Nós não somos pregadores oficiais da igreja. Então, o nosso conhecimento de pregação ele é limitado. Imagina se você vai usar a sua limitação para pregar durante 1 hora. Cansa. Tem pregação que cansa. Entende? A gente precisa buscar a objetividade. Nós precisamos buscar a objetividade de si. E, posteriormente, se a gente realmente conseguir avançar na arte da pregação, a gente vai poder, num tempo mais à frente, desenvolver talvez uma pregação um pouco maior, como a gente vê às vezes, né? Reverendo Hernandes Dias Lopes. Eu lembro do nosso amigo, né? Reverendo Evaldo Beranger, né? Às vezes ele pregava durante 1 hora e a gente ficava lá, só aproveitando a pregação, porque ele tinha a habilidade da pregação. Não é algo que nem é inerente ao nosso universo. A gente está precisando se aproximar disso. O grupo cansa a gente. Então é isso, meus irmãos. Essa estrutura, é isso que eu queria trabalhar com vocês, né? Eu acho que complementa bem a ideia que a gente começou no mês passado, falando sobre discipulado, e agora falando sobre pregação. E como vocês puderam ver, notar, esses tópicos aqui que eu coloquei, né, eles são muito pequenos perto das recomendações que são dadas para que a gente tenha uma vivência melhor com as Escrituras. Percebam, leitura da palavra, escutar pregações. É isso que eu tinha para falar, meus irmãos. Espero ter abençoado a vida de vocês. Eu espero que vocês tenham boas oportunidades de serem pregadores, né? Deixa eu fazer uma oração para encerrar.
Pai querido, obrigado, Senhor, por esse estudo que o Senhor nos concedeu. Muito obrigado porque o Senhor também falou ao meu coração. Senhor, nos ajuda, Pai, a termos um tempo de assimilar, Pai, a Tua palavra cada vez mais. Senhor, nos ajuda a sermos servos que querem experimentar a modificação a cada dia. Nós não queremos apenas estar num local onde há pregação e só estar ali por estar, Senhor. Nós queremos vivência, Pai, nós queremos moldar as nossas vidas, nós queremos que o Teu Espírito trabalhe em nossas vidas, Senhor. Nos ajude a ser disciplinados com a Tua palavra, com a leitura, com a interpretação das Escrituras. É isso que eu te oro, Senhor. No nome santo do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém, Senhor. Devolvo a palavra ao nosso. Pode ficar aí que você vai dar os avisos? Pois não? Eu quero agradecer por essa palavra bendita do Senhor. Falou realmente muito no meu coração, né? Eu vou falar rápido, eu tinha falado para a Beth. 27 de maio a gente pode ter um culto aqui em casa, né? Família. E um culto ao Senhor. Eu faço lá a palavra, né? Faço a palavra, né? Leio o texto bíblico. E aí, dois louvores, e você vai falar a palavra de Deus a ela. Ai, meu Deus, como? Não, Beth, você estuda ela. Não dá para a gente trocar? Eu falei, dá para a gente trocar. Ela, não, mas eu já fico já nervosa. Mas nesse contexto todo, é engraçado que eu falei isso de manhã, ajudou na casa lá, você veio nossa pregação familiar. E a palavra de Deus fala o quê? Você tem que começar pela sua casa. Não é? Começa pela sua casa, depois você leva a família para a rua, vamos pregar o Evangelho. Porque se você começar ao contrário, como é que vai ficar a sua casa? Não é mesmo? E eu estava comentando isso com ela, que nós não temos uma família evangélica, né? Eu, a Beth, uma sobrinha com o marido. Aí, essa palavra veio cheia o meu coração, né? Porque, por isso que é usado pelo Espírito Santo, né? Então, agradeço, meu irmão, por essa palavra. Somente a Deus. Que só fiz aprender. E isso aí que você botou no quadro, que eu já bati uma foto, eu sei que está no... Vai ficar gravado, É bom a gente rever. Não sei se vai dar para ler, depois só melhora, né? E eu quero você, por favor, só os avisos, né? dá uns avisos para a gente ficar. Meus irmãos, não há muitos avisos, né? Eu gosto de mencionar sempre essa oportunidade que a gente tenha, para aqueles que ainda não pagaram a taxa per capita, a gente pode pagar ao longo do ano, né? A ACI, né? Mas, se você tem o dinheiro, né? O valor de R$31, é um valor anual, conversa com o Thiago Martins, ele já deu a chave Pix para colocar de novo, vou colocar no grupo lá, aí já pode pagar, né? Tá? Se tiver uma contribuição também, a famosa caixinha da UPH também é com o Thiago Martins, o nosso tesoureiro, e você pode fazer da mesma maneira, colocando ali uma observação, né? O Pix tem esse negócio, você manda uma mensagem, né? Escreve lá a caixinha, que aí diferencia da ACI, né? Então é isso. E queria anunciar, meus irmãos, rapidamente, porque até eu não tenho ainda muitas informações, eu vou ficar devendo isso para vocês, porque a gente vai fazer uma reunião amanhã. Eu sou o presidente da federação, né, da nossa UPH, do nosso presbitério. E a gente está... Uma atividade que a gente vai fazer, né, para fomentar nossas UPHs é o churrasco que vai ter na Igreja Presbiteriana Luz do Mundo, no dia 25, né? É o último sábado do mês de maio. E aí, meus irmãos, eu ainda não tenho o valor, né, do churrasco, quanto vai ser, se vai ter diferenciação de preço, né, para criança e tal. Eu vou ficar devendo essas informações, mas eu queria que vocês já reservassem essa data. Reservasse, quem estiver vendo essa gravação, reservasse essa data, 25 de maio, para que a gente possa estar ajudando a Igreja Presbiteriana Luz do Mundo, porque o objetivo desse churrasco é as obras de melhoria no prédio.
eles pegaram, né, bastante dificuldades ali no edifício, está com bastante problemas, vazamentos e... É uma casa, né? É uma casa ali, é uma casa. Então, é a oportunidade que a gente tem de abençoar os nossos irmãos da igreja do nosso presbitério. Moisés, né? Reverendo Moisés Andriolo. Esse é o pai. E aí a gente vai conversar amanhã, ver o preço direitinho, e aí coloque na agenda a possibilidade de estar com a gente, né? E vai ser bênção. Se não pudesse, ou se alguém já tiver marcado, você pode também contribuir, né, com valor, vai estar auxiliando bastante, né, a obra. E é isso, basicamente era o que eu tinha para falar. Meu presidente, tinha mais alguma? Você tinha? Não. Vamos encerrar com o moto, então? Você pode encerrar. Pois não. Vamos ao nosso moto, meus irmãos. Confiança em Jesus, entusiasmo na ação e união fraternal. Temos um lanchinho. Opa, vamos lá, vamos que Ele vamos. mandou para nós. Amém? Amém. Amém.